Boa noite! Conforme combinado, estamos aqui todas as quintas-feiras e hoje nós vamos falar sobre hipotireoidismo, emagrecimento e a SOP. Quem tá online aí, dá um oi pra mim aqui nos comentários. Então, hoje eu vou fazer uma aula assim bem express, tudo muito rápido, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Me conta aqui nos comentários. Então vamos iniciar! Hoje nós vamos falar sobre o hipotireoidismo. Vocês têm hipotireoidismo? Aí a gente pode baixar um pouquinho. Aí nós entramos aí com uma live já com música. Pessoal, vamos lá. Qual que é a relação entre a SOP, hipotireoidismo e o emagrecimento? Toda mulher que deseja emagrecer, se tiver a SOP ou hipotireoidismo, ela vai ter uma dificuldade a mais para fazer emagrecimento, tá? Então, ótimo, Giovanni, obrigada, Deus abençoe, então tá me ouvindo. Então vamos continuar aqui. Quero mostrar para vocês agora quais são os sintomas de quem tem hipotireoidismo. Olha só, gente, quem tem o hipotireoidismo costuma apresentar ganho de peso expressivo, depressão, sonolência, cansaço demais durante o dia para fazer as tarefas. Tem a menstruação irregular, que é um sintoma muito parecido com quem tem a SOP, tá? Tem o intestino preso. Mulheres que sofrem com hipotireoidismo têm muita prisão de ventre, costuma ter muitos gases também, é aquela barriga mais empedrada e assim, sofre muito com isso mesmo, tem até distensão abdominal. E outra questão também que tem a queda de cabelo, então a gente tem que ficar atenta a esses sintomas. Se você tem a SOP, já tem alguns desses sintomas aqui também, e se você já está apresentando um pouco mais de intestino preso, seu cabelo começou a cair um pouco mais, você está meio depressivo, então a gente precisa avaliar os seus exames, principalmente TSH, tá? A mulher com a síndrome dos ovários policísticos tem que estar sempre fazendo a investigação dos hormônios da tireoide, porque é muito fácil apresentar um aumento de TSH que vai fazer com que a mulher com SOP desenvolva hipotireoidismo. E não é assim, eu tenho a SOP, por acaso eu tenho hipotireoidismo. Na verdade, a SOP vem antes do hipotireoidismo. A mulher com SOP, ela tem uma predisposição a desenvolver hipotireoidismo. Por quê? A síndrome dos ovários policísticos é uma doença, né, uma síndrome, uma característica metabólica de ter confusão hormonal. Então é metabólica, uma doença metabólica, não é ginecológica, só de ovário não. Então é uma coisa metabólica mesmo. Deixa eu colocar outra aqui pra gente entender. Eu recebi uma pergunta falando o seguinte: quais são os alimentos que a gente precisa evitar quando a gente tem hipotireoidismo? Se não me engano, foi a Sarana que mandou essa pergunta. Então, existem alguns alimentos que a gente precisa ter cautela quando os nossos hormônios, por exemplo, TSH está muito alto, a gente precisa se atentar para a quantidade, a exposição nesses alimentos. Por exemplo, quem está com hipotireoidismo é bom evitar ou maneirar na quantidade de glúten, amendoim, brócolis, couve de Bruxelas ou a couve comum mesmo, repolho, que são as brássicas, tá? Aquelas a classificação das brássicas. Repolho, couve-flor também, brócolis, mostarda, rabanete e principalmente, gente, a soja e os derivados da soja, leite de soja, óleo de soja, tofu, tudo que tem soja, carne de soja é bom evitar. Porque esses alimentos, eles bloqueiam a captação de iodo. E a gente sabe que o iodo é muito importante para funcionamento da tireoide. A Elaine tá falando aqui que glúten é o terror. É claro que ele é o terror, Elaine, porque quem tem a hipotireoidismo, tem a SOP, tem essa dificuldade também de digerir. O alho poró também tem alguma relação? Tem sim, tá? O alho poró também é dessa classificação. Interessante.
Ó, as mulheres com SOP e sem tratamento adequado, elas desenvolvem hipotireoidismo. Sabiam disso? Olha, gente, isso é muito sério. Então, se você tem a SOP e tá tratando só com anticoncepcional, esse não é o tratamento adequado. Você precisa fazer o tratamento correto, que é com o estilo de vida, coisa que eu ensino aqui no Instagram e eu ensino para vocês no método Vitória na SOP, e eu tenho as minhas pacientes em acompanhamento pra gente modular isso, tá? Então não pode só, a mulher que tem a SOP, tem cistos nos ovários e síndrome nos ovários policísticos, porque nem toda mulher que tem cistos nos ovários, ela tem síndrome não. Ela precisa apresentar outros sinais e sintomas. Então é importante que, se você tem a SOP, sempre procurar o tratamento com estilo de vida e alimentação, porque só os medicamentos ali, ó, metformina, espironolactona e outros, né, e anticoncepcional não vão tratar corretamente. Então você pode desenvolver hipotireoidismo, tá? As mulheres, qual que é o problema? Hoje a gente tá falando do emagrecimento, né? Nesse universo da SOP e do hipotireoidismo. E a gente entende o seguinte, que a mulher com hipotireoidismo e SOP, ela tem uma redução de 30% no gasto energético diário. O que isso significa, Elisângela? Significa que se você tem a SOP e tem hipotireoidismo, você gasta menos energia para fazer as atividades. Então, por exemplo, uma mulher sem a SOP, sem hipotireoidismo, com meia hora de pilates, vamos supor, ela gasta 100 calorias. Você que tem SOP e hipotireoidismo, você gasta 50, né? Ou, por exemplo, assim, 70% 70 calorias, que aí tem a redução de 30% das calorias gastas. Então, o que é importante você saber? Que o seu dia a dia precisa ser muito enérgico. Você precisa gastar muita energia no seu dia a dia para você não subir de peso ou não estagnar o peso. O que acontece na maioria das vezes é que as mulheres, elas entram no efeito platô muito mais rápido se elas têm a SOP e hipotireoidismo. Por isso que exige um controle alimentar e de estilo de vida mais presente, tá? Deixa eu ver quem que perguntou aqui, ó, Maria. Maria quer se alimentar melhor, você vai aprender a se alimentar melhor aqui comigo, Maria. Então, meninas, vocês precisam ficar atentas a essa questão do gasto energético. O seu corpo gasta menos energia nas atividades laborais, nas atividades domésticas e na atividade física que você vai fazer. Então, a gente precisa ser muito cautelosa para não fazer... na verdade, não é nem cautelosa, é ser inteligente, porque nosso tempo, ele é escasso, nós temos pouco tempo. Então, se você tem SOP e hipotireoidismo, você também deve ter pouco tempo para fazer atividade física. Então, você tem que dedicar esse seu tempo para atividade física numa atividade que tenha uma intensidade maior, porque senão não vai fazer diferença no seu organismo para você emagrecer. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a mulher faz academia o ano inteiro, não emagrece 1 grama. Porque a atividade que ela tá fazendo ali na academia que ela frequenta não tá estimulando o emagrecimento. Então ela fica ali, pode ficar 1 ano, 2 de academia que ela não vai emagrecer. Então precisa de um estímulo correto para haver emagrecimento quando você tem SOP e hipotireoidismo. Por isso que eu falo que é importante você buscar um profissional de nutrição e um personal trainer para te ajudar a ter essa intensidade no treino. Porque muitas vezes você vai para academia e volta até sem suar muito, não fica muito ofegante, não sua a camisa mesmo, então você não tá fazendo uma atividade que vai tirar o seu corpo do platô. Deixa eu colocar aqui outra coisa para vocês. O que a gente precisa fazer para emagrecer? Então, se você tem a SOP e o hipotireoidismo, como emagrecer? Você precisa fazer uma atividade física intensa. O que significa ser intenso? Você tem que aumentar muito o seu gasto energético por minuto. O que significa isso, Elisângela? Você corre lá na esteira, vamos supor, você dá uns trotes lá na esteira. Para você começar a emagrecer mesmo, de fato, você precisa fazer uma intensidade maior. Ou correr um pouco mais,
né, correr um pouco mais de tempo ou fazer uma corrida mais intensa, né, correr com mais velocidade, tá? Então, a gente precisa acelerar o metabolismo com atividade física. Eu fiz um post sobre os tipos de atividade física que você pode fazer para poder conseguir controlar a SOP. Só que alguns estilos, né, de atividade física, por exemplo, Pilates e Yoga, eles têm um comportamento mais de tonificar músculos. E para essa questão do emagrecimento na SOP, no hipotireoidismo, a gente tem que ir para o lado da intensidade. Na verdade, a gente não está muito preocupado com tonicidade muscular. Nesse caso, a gente quer levar o limite do nosso corpo para a gente ativar, acelerar o metabolismo, porque o nosso metabolismo caiu 30%. Então é muito mais fácil a gente engordar do que emagrecer. E a gente tem que reverter isso com estímulo de alimentação e treino. Eu coloquei aqui que o déficit calórico, para quem tem hipotireoidismo e SOP, não pode ser grande, tem que ser moderado. O que a maioria das mulheres com SOP e hipotireoidismo fazem? Elas começam a fazer dietas bem restritas por um tempo. Por exemplo, low carb, às vezes jejum intermitente ou cetogênica. Eu tenho pacientes que vieram assim de longa data com cetogênica, não emagrece mais nem 1 grama com essa estratégia. Por quê? O corpo com hipotireoidismo e SOP, ele tende a criar uma via metabólica de adaptação muito rápido. Então, por exemplo, se o seu corpo já tem uma redução do gasto energético de 30% da sua taxa de metabolismo basal. Vamos supor que você é uma mulher de 34 anos e você tem aí uma taxa de metabolismo basal normal de 1.400 calorias que você gasta por dia. Então, se você tem a SOP e hipotireoidismo, você vai começar a gastar 1.200 calorias por dia só. Aí, o que acontece? Quando você vai fazer alguma atividade física, se você gastava lá 400 calorias, você vai passar a gastar 350. Vai só reduzir no seu gasto, tá? O seu corpo vai fazer isso. E aí você vai e taca uma dieta assim de 1.000 calorias. Então, você tá fazendo um déficit muito grande ali naqueles dias. Só que o seu corpo vai criar essa via metabólica muito rápido. O que ele vai fazer? Em vez de queimar gordura, ele vai fazer você ter uma taxa de metabolismo de 1.000 calorias e um treino, da mesma forma que você estava fazendo antes, seu treino você vai conseguir queimar ali no máximo 150 calorias. Porque ele vai poupar todo o gasto energético interno, tá? Você pode morrer ali de fazer atividade física, que ele vai poupar o gasto energético. Isso é o metabolismo seu que está descontrolado, desajustado. Para a gente reverter isso, a gente precisa sim fazer o déficit calórico, tem que comer menos do que gasta, só que não pode ser um déficit grande demais, porque senão você entra no platô que é muito difícil de reverter. E aí a atividade física que você está fazendo tem que ser sempre aumentada, então você tem que sempre fazer um esforço para gastar mais calorias. E a gente precisa também fazer reposição de nutrientes, por exemplo, iodo. Na verdade, quem faz esse tratamento para hipotireoidismo e SOP, a gente costuma suplementar alguns micronutrientes importantes para o funcionamento da tireoide, que é o iodo, o magnésio, o selênio, que é importante, o cromo. É muito importante você reduzir a exposição a metais pesados, por exemplo, mercúrio, que está muito presente nos peixes, tá? Para a gente conseguir controlar o metabolismo da tireoide. Então, assim, como resumo, eu quero que você fixe isso muito bem, essas 3 coisas aqui, ó. Você precisa intensificar a sua atividade física, sair da zona de conforto da sua atividade física. Se você faz musculação 3 vezes na semana, você vai fazer 4. Se você tinha a prática ali de atividade física de 40 minutos por dia, né? Toda vez que você treina 40 minutos, você vai ter que começar a treinar 50, 60 minutos. Você vai ter que intensificar a sua atividade física para tirar você desse efeito de redução de gasto energético. Você precisa fazer a restrição. Talvez você estava com uma restrição calórica aí, ó, comendo só 1.000 calorias por dia. Muitas vezes é muito mais interessante para o seu emagrecimento a gente mudar a composição da sua dieta e você comer um pouco mais de calorias do que a gente reduzir as calorias, que senão você não vai conseguir emagrecer. E repor os nutrientes necessários.
Porque muita gente cai na falácia, eu quero emagrecer, vou lá, ó, vou fazer dieta de 400 calorias, vou beber água e chupar gelo. Aí a pessoa não emagrece nada, porque o organismo dela vai criar uma proteção para queima de gordura. Ah, Bruninha, melhor nutricionista. Obrigada, Bruna. Então, gente, é muito importante você saber disso, porque às vezes você, por conta própria, tá aí fazendo uma restrição calórica grande, fazendo jejum intermitente de 24 horas, de 20 horas, e assim, comendo zero carboidrato, vivendo à base de folhas. Isso não vai te emagrecer se você tem hipotireoidismo e SOP, tá? Você precisa fazer outra estratégia para tirar seu corpo do efeito platô. Gente, é muito engraçado porque a gente até já passou por isso, porque a SOP desenvolve o hipotireoidismo. E às vezes a mulher com SOP já vem assim de longas datas tentando emagrecer, porque a SOP também dificulta o emagrecimento e faz a mulher ganhar peso muito rápido. Então elas vêm daqueles efeitos sanfonas, faz muita dieta muito restritiva e depois não consegue seguir e tal. E aí, quando chega no consultório, que a gente vai fazer uma anamnese, né, perguntar o que come, e a pessoa assim, não dá 800 calorias no dia, e a pessoa tá tipo com 15 quilos acima do peso, sabe? E aí você olha assim, gente, ela come 800 calorias no dia e tá com 15 quilos acima do peso, não tá certo. E ela treina. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular por meio da reposição de nutrientes, suplementação, para o corpo ativar, mudar totalmente o treino dessa mulher. Se ela fazia natação, ela vai parar a natação, ela vai fazer bicicleta, adoidado, muito cardio. Se ela corria, agora ela tem que correr e fazer uma musculação ou uma natação. Então tem que mudar o estímulo de treino, tá? E tem que mudar a alimentação, mas não pode fazer corte calórico. Muitas falam até assim comigo, nossa, Elisângela, mas eu comendo 800 calorias não tô emagrecendo, você tá me passando um plano alimentar com 1.200 calorias, 400 calorias a mais. Eu falei, mas pode ficar tranquila, porque você vai ficar com esse aporte calórico um tempo, seu corpo vai estabilizar ali, depois a gente pode fazer um corte. Mas agora não adianta comer pouco, porque se você continua comendo muito pouquinho, qualquer, assim, biscoito, água e sal que você comer, você vai estar, assim, apta para ganhar peso. Então, é muito melhor você ter uma dieta ali com um déficit calórico baixo e intensificar o exercício para poder compensar, do que você ficar naquele efeito platô. Então, essa que é a chave que precisa virar aí, tá? Então, gente, deixa eu passar aqui para poder não agarrar muito vocês. Vocês entenderam, né? Quem tem a SOP, hipotireoidismo e emagrecimento tem que fazer essas 3 frentes, tá? Cuidar da alimentação, reposição de nutrientes e déficit calórico. Muito cuidado. Ajuste na alimentação, mas que não tenha um déficit calórico muito grande, porque senão o seu corpo vai se adaptar muito rápido e ao invés de você emagrecer, você vai estagnar seu peso e ficar muito mais vulnerável ao ganho de peso do que uma perda de peso, tá? E agora, vou finalizando por aqui. Pessoal que não conseguiu assistir a live, fica atento aí que a gente vai subir essa live lá no YouTube. Essas lives não ficam aqui no Instagram mais. Então, a gente vai colocar ela na nossa sequência de vídeos lá no YouTube para você assistir. Se você está aqui no YouTube assistindo essa live gravada, se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que a gente usa esses comentários para poder te responder, sanar suas dúvidas e criar mais conteúdos para vocês. Então, gente, muito obrigada quem estava aqui na live, tá? Muito obrigada quem está sempre aqui online para tirar as dúvidas aqui, perguntar, mandaram na caixinha de perguntas, muitas perguntas aqui, tá? Essa que eu falei com vocês aqui, ó, deixa eu ver, gente. Essa pessoa aqui, ó, que mandou hipotireoidismo, dificuldade de emagrecimento mesmo? Sim, toda pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem uma dificuldade maior para o emagrecimento, porque a taxa de metabolismo dela basal vai cair, tá? Então, as outras dúvidas aqui eu já respondi nos slides aqui que eu criei rapidinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Um beijo da Nutri e até quinta-feira que vem que nós temos mais live.
Bota o sininho aí pra despertar, tá? Boa noite!